Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Daniel, sou professor de filosofia. Hoje nós vamos trabalhar sobre a questão do iluminismo de acordo com o pensamento do filósofo Immanuel Kant. Bom, então o iluminismo ele surge como um movimento muito amplo, não é? Que congrega diversos pensadores. Então, quem nunca ouviu falar, né, de Rousseau ou de Diderot, não é isso? E de Voltaire, né? São todos iluministas, filósofos ali do contexto do século XVIII que estão alocados na França, correto? Então, digamos assim, o iluminismo francês ele é de modo geral, muito discutido, né? Muito veiculado no contexto escolar, no contexto aí, até das mídias e por aí vai. E o filósofo Kant, que nós vamos discutir hoje, ele é um filósofo prussiano, né? Que hoje é o quê? Hoje é a atual Alemanha. Então é um filósofo da Prússia ali naquele momento, né? Do Império Prussiano, e Kant ele está também pensando a questão do iluminismo, né? E em um determinado momento ali na mídia prussiana, em uma revista importante da época, aparece exatamente uma chamada para publicação, né, chamando todos os intelectuais prussianos para que pudessem responder a seguinte pergunta: o que é iluminismo? Ou o que é esclarecimento? Você vai ver aí essas duas palavras sendo utilizadas. O termo em alemão seria Aufklärung, né? Às vezes traduzida como iluminismo, às vezes traduzida como esclarecimento. Então Kant faz um texto chamado Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Ou o que é iluminismo? Né? Esse texto é dividido por Kant em 3 partes. Na primeira parte ele vai organizar uma definição de iluminismo. Na segunda parte ele vai dizer qual é a condição primordial para alcançar o esclarecimento, para que o iluminismo realmente se efetive socialmente. Para Kant seria a liberdade. E no terceiro momento do texto, Kant vai tentar responder a seguinte pergunta: será que nós vivemos em um mundo, em uma época esclarecida? Então, na primeira parte do texto, Kant vai tentar sistematizar uma resposta para essa pergunta. Veja qual é a resposta que ele oferece para a gente. Esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, correto? Pela qual ele mesmo é o próprio culpado ou o próprio responsável, né? Então, o esclarecimento, o iluminismo, seria a saída do homem de um estado de menoridade. Então, vamos tentar entender aí essa figura da menoridade que aparece no texto de Kant. Quando a gente fala, fulano é de menor, né? Quer dizer, fulano, né, no nosso contexto aqui brasileiro e tudo, quando a gente fala fulano é de menor, quer dizer, fulano não pode responder pelos seus atos. Né? Assim, então, ele é o quê? A gente pode dizer, ele é tutelado, né? Ele é tutelado pelo pai, pela mãe, pelo seu responsável. Por isso que a pessoa que é de menor não pode assinar em nome próprio uma série de documentos oficiais. Então, é preciso o responsável, não é isso? No caso da escola, né? Chame o seu responsável para pegar o seu boletim. Por quê? Porque a pessoa é de menor, ela não pode responder pelos seus atos. Então, é nesse sentido. Para Kant, o esclarecimento seria a saída do ser humano desse estado, do estado de menoridade, para que ele pudesse então se tornar, digamos assim, né, utilizando esse mesmo vocabulário aqui, para que ele chegasse na maioridade. Né, para que ele chegasse na maioridade. Mas o que é a maioridade para Immanuel Kant? Né, o que seria, então, em primeiro lugar, né, como aparece aqui no seu texto, o que seria a menoridade? Kant vai definir para a gente o que seria a menoridade. Menoridade, para Kant, é a incapacidade
de serviço, né, do próprio entendimento, sem a direção de outra pessoa. Então, para Kant, quando o ser humano ele não consegue se servir do seu próprio entendimento, da sua própria razão, né, então ele, na verdade, é de menor. Né, quando ele precisa de uma outra pessoa para pensar por ele. É interessante, quer dizer, então, em contrapartida, o que seria se o iluminismo é a saída da menoridade, né? Então, o que seria essa saída da menoridade? Seria o homem, quando o homem, então, ele ousa saber, quando ele ousa pensar, né? Kant usa então uma expressão latina, né? Sapere aude, sapere aude. Ousa fazer uso do teu próprio entendimento sem a direção de outrem. Sapere aude. Ousa pensar. Forte, né? Imagina, ousa pensar. Imagina isso no contexto de século XVIII, cara. Não é? É muito forte e continua forte até os dias de hoje. Bom, e como que eu posso possibilitar esse pensamento? Né? Como que eu posso fazer com que isso realmente se efetive num contexto social? É só eu pensar? Quer dizer, eu penso, eu reflito, né, vamos dar um exemplo, que eu seja uma pessoa que esteja ali lendo livros, discutindo, pensando, né, discutindo comigo mesmo, pensando aqui numa esfera ainda individual. Tá, mas vai ficar só comigo aquela questão. Será que, como eu faço para que esse meu pensamento possa chegar em outras pessoas? Então nós vamos precisar, em primeiro lugar, da liberdade de pensamento, né? Isso que a gente já falou, ousa pensar, mas nós vamos precisar também o quê? Da liberdade de expressão. Né? Então Kant, para que ele organize essa ideia, né? Ele vai dividir a razão em dois usos básicos. Ele vai dizer que existe o uso público da razão e o uso privado da razão. O que seria o uso público da razão? Então, o uso público seria aquele uso que eu faço ao pensar, ao refletir sobre o mundo, sobre as instituições, seja sobre política, sobre religião, sobre, né, todos os temas pertinentes à minha sociedade, não é? Quando eu penso sobre isso, correto? E me dirijo a um grupo de sábios, não é? Kant vai dizer de um grupo de letrados, para que então eu possa dizer a essas pessoas as ideias que eu tive de boa fé. Então Kant vai dizer, esse é o uso público da razão. Você vai lá, pensa, reflete, discute, né, de repente redige um texto, né, no contexto ali do século XVIII, e então apresenta o resultado do seu pensamento, da sua reflexão para um público letrado. E essas pessoas então vão refletir sobre isso que você pensou, sobre isso que você apresenta ali naquele momento. Né? E nós teríamos também o uso privado da razão. O que seria o uso privado da razão? Seria o uso que eu faço no contexto do exercício de uma função a mim confiada. Exemplo, se eu sou, por exemplo, um fiscal do Estado, né, então eu tenho o dever de taxar, né, de colocar impostos ali, de cobrar impostos do cidadão, da empresa, correto? Então eu tenho que fazer isso, independente de eu concordar ou não com aquilo,
correto? Se eu estou desempenhando esse papel, eu tenho que executar a minha função. Ou um outro exemplo de um soldado, né, que mesmo que ele discorde de um procedimento ou outro ali dentro do batalhão da polícia ou do exército, ele precisa realizar aquela ação, não é verdade? Então esse seria o quê? O uso privado da razão. É um uso que você não pode determinar o que você vai fazer ou não. Você é apenas uma parte de uma engrenagem maior e você precisa cumprir a sua função, correto? Da maneira como foi desenhada ali para você. Mas esse soldado, né, ou esse fiscal do Estado, ele pode, né, segundo Kant, também fazer o uso público da razão. Ou seja, o soldado está ali no dia a dia, ele tem que cumprir a sua função. Não é? Mesmo que ele discorde de algum procedimento, mesmo que ele discorde da aplicação de uma determinada lei e por aí vai. Mas ele então pode fazer o uso público da razão, na medida em que ele pensa, na medida em que ele reflete, na medida em que ele sistematiza o seu pensamento e leva isso para um público letrado, ele leva isso de boa fé para um público letrado e essas pessoas vão refletir sobre aquilo que ele está dizendo. Ou o exemplo também, né, que o Kant utiliza do sacerdote. O sacerdote também pode fazer o uso público da razão. Né? No uso privado da razão, o sacerdote, por exemplo, está lá dirigindo um ritual religioso de uma determinada maneira, né? E vamos supor que esse sacerdote, no seu uso público da razão, ele discorda de um procedimento ou de outro, da instituição a qual ele esteja vinculado, e aí ele sistematiza o seu pensamento, reflete, sistematiza e leva isso para um público letrado, para que as pessoas possam pensar, refletir sobre aquilo que ele está falando, e o seu pensamento, então, pode modificar a própria instituição religiosa, o seu pensamento pode causar uma série de transformações para melhor, né, para toda a sociedade, correto? Então, para Kant, aí estaria o motor da transformação social. Né? O iluminismo deveria, então, funcionar nesse sentido, de fazer com que as pessoas pensem por conta própria e expressem o que ela pensa. Então nós precisamos o quê? De liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Essas duas questões estão vinculadas ao uso público da razão, que você faz de boa fé mediante um público letrado, um público de sábio, de pessoas que estão ali para pensar, para refletir. Correto? Aí estaria então o lugar, o ponto da transformação, não é? Tanto do indivíduo quanto da própria sociedade. E Kant, por fim, vai perguntar-se: será que nós vivemos de fato em uma sociedade esclarecida, uma sociedade realmente que está plena em termos do desenvolvimento possibilitado pelo iluminismo? E ora, veja bem, Kant vai dizer: não estamos ainda não nos emancipamos. Kant vai dizer: nós ainda permanecemos ainda presos a uma série de tutelas, né? A uma série de submissões, correto? E só que Kant, nesse momento ele diz: mas nós somos o que? Uma época em esclarecimento, contexto ali, século XVIII. Então Kant vai considerar que o século XVIII está em esclarecimento, está se emancipando. Né? E o exemplo que ele dá é o próprio Frederico II, que é o imperador da Prússia na época, né? Que já permitia uma série de questões ali que eram inovadoras para o mundo da época. Né? Exemplo, ele permitia que as pessoas pudessem pensar
em termos políticos, em termos religiosos, e expressar as suas ideias. Claro que ele permitia isso com algumas ressalvas, né? Ele não era, ele não permitia tudo aí abertamente naquele contexto, mas para o contexto da época ele já era considerado alguém que estava possibilitando que as pessoas pensassem, refletissem e comunicassem, né, os seus próprios pensamentos. De modo que Kant vai fazer aí um elogio a Frederic II, não é isso? E Kant vai ver que realmente é por aí, ou seja, é pelo pensamento, é pela reflexão e pela circulação de ideias, né, que as coisas elas podem se desenvolver.